foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. Ele disse: Senhor, o meu empregado está na minha casa, tão doente que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. Eu vou lá curá-lo, disse Jesus. O oficial romano respondeu: Não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um: vá lá, e ele vai. Digo para outro: venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado: faça isso, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que o seguiam: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Eu digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oeste e se sentar à mesa no reino dos céus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas as pessoas que deviam estar no reino serão jogadas fora, na escuridão. Ali vão chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus disse ao oficial: vá para casa, pois será feito como você crê. E naquele momento o empregado do oficial romano ficou curado. Ore comigo. Senhor Deus, essa é a sua palavra. Nós estamos debaixo da tua palavra. Nós estamos sob a tua palavra. Pedimos ao Espírito Santo que conduza cada fala, cada expressão, cada momento, Senhor, de explanação dessa palavra, pois nós queremos ser cheios do teu Espírito Santo. Queremos ser conduzidos por essa palavra. Queremos viver a sua palavra. Com graça e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos alguns momentos muito especiais nessa palavra. Nós temos alguém que era fora da comunidade de fé. Alguém improvável, que chega até Jesus com uma situação, com uma fragilidade. E ele, um oficial romano, se coloca diante de Jesus, reconhecendo o seu poder e a sua graça. Reconhecendo que ele é poderoso para fazer aquilo que ele pediu. A fé desse homem era pulsante. Certamente esse soldado romano já ouvia falar dos milagres que Jesus fez, das coisas que Jesus podia fazer, das curas, da libertação de demônios, de espíritos malignos. E ele, em seu coração, firmou de ir até Jesus e fazer um pedido. E Jesus diz a ele: eu vou lá. Quantos de nós não queremos que Jesus apareça fisicamente, pois somos seres humanos palpáveis? Queremos as coisas concretas, queremos ver com os nossos olhos, queremos tocar no milagre, queremos perceber o milagre, queremos de alguma forma atestar fisicamente os milagres que precisamos receber. Porém, esse homem diz: não, Senhor, não sou digno que vá na minha casa. Mas eu sei de uma coisa, que se o Senhor disser uma palavra, o meu servo ficará curado. Nossa! Quantas vezes precisamos do Senhor apenas uma palavra? Quantas vezes desejamos do Senhor apenas uma palavra? E aqui eu quero falar sobre fé, uma fé inabalável, uma fé
que com graça e misericórdia na cruz, olhou para o ladrão e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Como precisamos de uma palavra do Senhor muitas vezes. Mas o texto corre e diz assim: olha, Jesus, eu tenho um sistema comigo. Eu sou o Senhor dos meus soldados. Se eu disser a ele vá, ele vai. Se eu disser a ele volte, ele volta. Se eu disser a ele faça, então ele faz. E diante do Senhor, a sua palavra também é assim. A palavra do Senhor não volta vazia. Ela vai e ela faz o que é que ela tem que fazer e volta com fruto. E esse soldado diz assim: olha, se a sua palavra chegar na minha casa, o meu servo será curado. Se a palavra do Senhor chegar nas nossas casas, do perdão, da reconciliação, do domínio próprio, da leveza, da amizade, do agasalho, se a palavra do Senhor chegar na nossa casa, vai transformar. Porque onde Deus habita, não habita iniquidade. Porque onde Deus habita, há transformação de caráter. Porque onde Deus habita, há coração quebrantado. Muitas vezes choro, mas não de tristeza, mas de reconhecer que existe um Deus soberano sobre todas as coisas. E nós falamos aqui, ainda que a palavra dele não seja a que a gente quer, porém ela faz o que é necessário para mudar, transformar as gerações. Mas onde está a nossa fé? Que tipo de fé cultivamos? Que tipo de fé desejamos? Que tipo de fé tem em nossos corações? Uma palavra muito dura de Jesus fala que, olha, veja que muitos serão recolhidos de vários lugares improváveis e estarão diante do Senhor naquele grande dia. Porém, muitos que dizem ter uma fé, muitos que dizem ter uma vida religiosa, muitos que andam comigo, não estarão diante de mim. Que tipo de fé cultivamos? E aqui essa palavra fala que se a ordem do Senhor for dada e não for cumprida, esses não pertencem ao Senhor. Os que são servos obedecem a sua voz. Os que são do Senhor vão para onde o Senhor manda. Os que são do Senhor retornam de onde o Senhor manda. Diante da fé desse romano, Jesus diz assim: olha, eu afirmo a vocês que nem entre os meus houve fé tão grande assim. Uma fé que crê na palavra de Jesus. Uma fé que crê que se Deus disser, muito obrigada. Algo novo acontecerá. Porém, nossas igrejas talvez esteja cheia de fé. Fé em si mesmo, fé em uma boa palavra, fé naquilo que desejamos financeiramente, fé naquilo que aceitamos de bom grado, mas a fé que comove, a
fé que muda as nossas estruturas, a fé que diz: olha, Senhor, eu obedecerei a sua palavra porque eu creio na sua palavra, porque eu vivo pela sua palavra. Se cremos no Senhor, se cremos no poder do Senhor, se cremos que o Senhor pode restaurar a nossa vida, então nós andamos segundo essa palavra, vivemos segundo essa palavra. Se acreditamos que isso é real, que a vida em Deus não é uma utopia, que a vida em Deus não acaba aqui, que o céu é verdade, que a glória de Deus não é aqui para essa vida, mas juntarmos ao Pai mais uma vez, saberemos que quando o Senhor falou que voltará, assim acontecerá. Não importa o tempo, nem as circunstâncias, isso acontecerá. E essa palavra é o que traz a verdade sobre a vida da igreja. A reconciliação com Cristo é o fundamental para todos nós. A cura, o milagre feito por Jesus, é para que aquele povo reconhecesse que ele era filho de Deus. E assim o aceitasse, e assim vivesse segundo a sua palavra. E nós hoje, que já recebemos essa palavra do milagre, que o Senhor já veio à nossa casa, que já curou as nossas entranhas, vivemos por essa palavra, que tipo de fé cultivamos? Uma fé que Paulo diz: olhe, não olhe as circunstâncias, não me guio por vista, eu olho o amor de Cristo Jesus. Eu fito os meus olhos na fé para o alvo que é Cristo. Somos em tudo atribulados, perseguidos, desanimados, abatidos, destruídos. Não somos destruídos. Não somos destruídos. Pela fé somos vivos e renascemos em Cristo. Pela fé Abraão sai do seu lugar, da sua terra. Pela fé Moisés abre as águas. Pela fé muitos dão a sua vida pelo amor de Cristo Jesus. Pela fé andamos e salvamos uns aos outros, dizendo: olha, Cristo é a salvação do mundo. Pela fé continuamos em grupos sociais chamados igreja, dando o nosso melhor, vivendo de maneira firme, intensa e também autêntica, sem falsidade. Estamos em grupos sociais chamados igreja, dando o nosso melhor, vivendo de maneira firme, intensa e também autêntica, sem falsidade. Lembra de um louvor que a gente canta? Sem qualquer falsidade ou desprezo ou categorias. Não, pela fé andamos, porque sabemos que esse é o fundamental poder de Deus, andar na sua palavra. Aqui, nesse texto, não se exalta apenas o milagre que Jesus fez, quando o soldado romano volta para sua casa e o seu empregado está curado. Exalta a fé em Cristo Jesus, exalta a obediência, exalta o reconhecimento do poder de Deus, exalta que Deus é Deus e é Ele quem manda e é Ele quem faz, e a palavra do Senhor executada transforma vidas. E esse texto exalta também aqueles que creem genuinamente no Senhor, ainda que não estejam debaixo de uma congregação, ainda que não estejam num núcleo religioso, mas que crê no Senhor Jesus. E esse texto diz que a chave para a salvação, a chave para a vida eterna, é crer no Senhor Jesus.
como Senhor da sua vida. Veja que o Senhor Jesus fala que não viu fé nem entre os seus como essa. E que no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, estarão muitos que mesmo sem ter uma vida religiosa, creram no Senhor Jesus. E outros que vivem uma vida religiosa e não creem na palavra do Senhor, estarão distante do Senhor, no lago ardente de fogo. Tem muitos pregadores, e eu talvez não seja dessa linha, ou talvez seja, não sei, que enfatizam o lago de enxofre, o inferno, a separação do Senhor. Tem outros que acreditam que isso é uma metáfora, que não existe, que a separação de Deus é o vazio de estar distante de Deus. Mas a gente precisa voltar a crer genuinamente nessa palavra, seja por lago de enxofre e de fogo, seja pela separação de Deus, que traz angústia e dor no ser humano. O que nós não podemos é ficar longe do nosso Senhor. O que nós não podemos é negociar a nossa fé. O que nós não podemos é ter uma fé vazia, hipócrita ou distante da realidade que Deus nos chama a viver. De crer que se o Senhor nos deu essa palavra, ela serve para a salvação de muitos. E é assim que nós devemos viver. Aleluia, Senhor. Crendo em sua palavra, não negociando a sua palavra e nem traduzindo a modos humanos para que conforte os nossos corações, mas crendo que em nós o Senhor avive a nossa fé. E nós pedimos: aviva, Senhor, a nossa fé. E para encerrar, eu lembro do texto de Lucas 17, onde o Senhor está falando aos seus discípulos que devem amar e perdoar uns aos outros, que devem cuidar uns dos outros, que devem deixar as suas queixas para trás para seguir a Jesus. E os discípulos acham isso muito pesado. As palavras de Jesus nunca foram leves nem doces. São palavras de conserto, de alinhamento. E ele fala assim, os discípulos falam para Jesus: Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Jesus, logo em seguida, fala: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer ao monte: saia daqui, vá para ali. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer à oliveira brava: saia daqui e vá para ali. Jesus está dizendo: não é o tamanho da sua fé, é em quem você tem fé. Que possamos crer na salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus. Que a nossa vida cristã não seja segundo plano, nem brincadeiras. Que a nossa vida cristã seja realmente firmada em Cristo Jesus, Amém. O autor e consumador da nossa fé. Amém. E diante dessa fé, nós somos convidados à mesa do Senhor. Com amor eterno, o Senhor nos amou e nos conduziu a Ele. E assim como o Senhor nos esclareceu, nós também precisamos esclarecer aqueles que querem seguir a Jesus. Precisamos ser verdadeiros, realistas.
falar sobre a verdadeira mensagem que Cristo veio, morreu por nós, ressuscitou e que não há caminho sem Jesus. E quando nós estamos vindo para Jesus, está dizendo: não é o tamanho da sua fé, é em quem você tem fé. Que possamos crer na salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus. Que a nossa vida cristã não seja segundo plano, nem brincadeiras. Que a nossa vida cristã seja realmente firmada em Cristo Jesus, Amém. o autor e consumador da nossa fé. Amém. E diante dessa fé, nós somos convidados à mesa do Senhor. Com amor eterno, o Senhor nos amou e nos conduziu a Ele. E assim como o Senhor nos esclareceu, nós também precisamos esclarecer aqueles que querem seguir a Jesus. Precisamos ser verdadeiros, realistas, falar sobre a verdadeira mensagem que Cristo veio, morreu por nós, ressuscitou e que não há caminho sem Jesus. E quando nós estamos vindo para Jesus, Ele transforma a nossa vida. Ele não deixa que sejamos iguais ao que éramos antes. Pelo contrário, Ele quebranta o nosso coração, Ele muda as nossas atitudes. Ele nos leva a um caminho de santidade, porque a Bíblia diz que sem santidade nós não veremos a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Que a fé no Filho de Deus, Cristo Jesus, seja viva em nós. Uma fé obediente, uma fé não só de aparência, mas de verdade.